Salve galera, eu sou Gessé e eu tô aqui para trazer para vocês o review do capítulo 648 de Kingdom. Um capítulo muito bom que traz o retorno de um dos personagens mais marcantes, né, um dos antagonistas mais marcantes, intitulado O Problema do Rei. Na primeira página a gente já tem o Xixi e o Shobunkun se apressando para chegar à sala do trono e falando que é muito arriscado, comentando o fato do Zei que é muito arriscado ele se dirigir a Canaan. Corre sérios perigos com isso. E quando ele chega lá, tem um servo que está varrendo o local e comenta que eles não foram avisados, mas que Sua Majestade, o Zei, cancelou o conselho. E eles são pegos de surpresas. Não sabiam eles que Zei já estava em Canaã. E temos uma página dupla muito legal do Ryofui Ora Ora. Faz muito tempo, Sua Majestade, Zei indo diretamente falar com o mesmo. Temos a fala do narrador dizendo que o encontro entre o rei e o ex-grande chanceler, que colidiram em divergências ideológicas lá há 3 anos, que há 3 anos eles colidiram no Templo Kinen, né? E na terceira página a gente já tem o Ryofui iniciando a conversa, falando: sua expressão parece um pouco cansada, Sua Majestade. E eu não tinha reparado, eu não tinha levado muito em conta isso, tá? Mas após o Ryofui falar de fato, galera, da mesma forma que a gente tem essas campanhas, elas podem ser aspiráveis para os oficiais, mas elas também são desgastantes aos mesmos. E imagina para o rei, o qual todas as decisões recaem sobre ele. O com esse homem ele não tem que pensar fervorosamente a cada ação bem-sucedida do seu estado. O quão ele não se preocupa com isso, né? E o Ryofui fala que é para tanto, já que levando em conta a adição de Gyou atualmente e a grande batalha que se estendeu, é notável que ele esteja assim. E fala que vai ser mais árduo ainda se nós considerarmos Cantan, a capital real de Zal. Será que nós poderíamos ter um Zei aí que fosse perdendo um pouco do seu brilho, perdendo um pouco das suas crenças à medida que essas campanhas forem sendo feitas? Pois ele vai passar por muitas provações do seu reino. Muitas pessoas se oporão a ele, muitas pessoas vão aparecer para contradizer os desígnios dele. E isso, querendo ou não, desgasta um rei. Mas eu tenho uma certeza de que o Zei, com clareza, ele vai tentar se manter com convicção o máximo que der. Pois esse é o rei de Qin, galera. Na mesma página, o Zei retruca: você não mudou nada, Ryofui. Continua a mesma pessoa. A mesma pessoa que admitiu a sua derrota para mim há 3 anos atrás. Esnobalou mesmo. Eu fui então falar, é mesmo, é? E usei sim. Ele fala que ele veio para Canaã com esse intuito de confirmar isso. E eu fui falar, mas você não acha que foi meio arriscado você ter vindo até aqui sozinho? E o Zei fala que ele não veio sozinho, né? Que ele trouxe uma boa comitiva para protegê-lo. Um detalhe, galera, esses cavaleiros são a cavalaria do Shoreikun, a cavalaria de elite. Ryoshiga, que em português seriam garras da pantera. Esses caras são muito foda, velho. O Zei tá muito bem protegido. Mas o Zei comenta que ao chegar lá ele viu que não era necessário isso. O Zei já corta o papo logo e fala para eles irem direto ao ponto. Ele fala que esses movimentos, você não acha, Ryofui, que esses movimentos em Canaã eles passariam despercebidos pela a galera de Kaniou, tá? E pela rede de informações dele. O Zei prossegue falando que no momento em que eles estão, né, atual demandando recursos para lidar com os inimigos do Estado, né, os Estados inimigos, eles não podem deixar que mais uma rebelião ocloda. Ecloda, eu acho. Eles não podem deixar que isso aconteça. E nesse estado, mesmo sendo um amontoado civil, mais pra frente acarretará em sérios riscos. Eles não podem se dar esse luxo. O Ryofui comenta que... E o Zei fala que até alguns querem reivindicar a cabeça do Ryofui. Ryofui comenta, isso é assustador. Mas ele fala que por mais que a impressão que dê é de que ele esteja
clamando todo esse movimento para si. Ele diz que na real a situação está bastante sob o controle. Mas ele fala que os números atraem os números. E que todas essas massas se juntando, os apoiadores do chanceler Ketsu, do Houai e do próprio Ryofui se juntando, eles querendo ou não são pessoas que vão contra os desígnios do Zei, contra as ideias do Estado do Zei. E nas sombras eles se preparam para armar alguma surdina, né? E eles estão preparados para armar a sua vingança secreta, né? A conversa continua e tem uns pontos interessantes. Ryofui fala que acabar com em desejos do passado e insatisfações do passado com as pessoas não é algo fácil de se fazer. E que se você for levar para o lado da unificação isso, é algo mais árduo ainda, galera, de fato. À medida, vamos supor que quem conquista um estado, tá? Vocês acham que as pessoas, os grandes bichões desses estados, eles vão acatar tudo de Kim, mesmo eles tendo sido conquistados? É muito árduo isso. Você tem não só inimigos políticos do seu estado, como de aquisições que você vai tendo ao longo do tempo. Então, é muito árduo, de fato. E isso recai sobretudo sobre o rei, né? A corte também tem suas batalhas. Todas essas revoltas, elas pesam na corte. E o Zei corta logo e fala que Canaan é a cidade do Ryofui. Então cabe a ele suprimir e lidar com essas rebeliões que se formam. E ele fala, e Ryofui fala que ele não tem obrigação nenhuma de ir tão longe para parar essas pessoas. Zei fala que se ele não parar, eles vão ter que fazer alguma coisa, né? Mais uma vez. E Ryofui fala, Sua Majestade, permita-me dizer uma coisa. A razão pela qual eles estão se juntando não sou eu. Ele disse, foi você, Sua Majestade. Você foi a razão de toda essa aglomeração. Ele disse, me permite dizer, você deveria ter ouvido o xixi. Eu deveria ter armado uma armadilha para você. E vou mais a fundo ainda. É aí que ele lança brava. Você deveria ter me executado. Você deveria ter executado o homem que, após a rebelião de Houai, se tornaria o receptáculo e daria continuidade a isso, né? E até, gente, convenhamos, né? Houai, o estado de Eve, foi algo que, se comparado ao que o próprio Ryofui significou, era fichinha. E aí ele joga na cara do Zei o interior do próprio Zei. Você é gentil demais, Sua Majestade. Mas esse foi o motivo. Mas esse foi o motivo por você ter me derrotado. Ah, como a vida é cruel. Ele diz, contudo, se a sua bondade é uma arma, ela também pode ser a sua maior fraqueza. É claro que pessoas tentaram se aproveitar disso, né, galera? Dessa visão que o Zei tem sobre as pessoas, de que o homem, ele, o interior dele é luz, que o homem ele é luz, né? A essência do homem é a luz. Ele diz, nunca se esqueça disso. Esse é o primeiro e último conselho que eu darei. E usei o último. Ele já estava deixando evidências do que aconteceria mais à frente, né? Ele continua. Tem algo que me intriga, Sua Majestade. Durante a nossa discussão no Templo Kinen, o que você falou, Zei, mas é claro, ele diz, você realmente acha que foi uma derrota para mim? Pensando bem pelo meu ponto de vista, eu ainda acho que eu estou correto. Ele diz, e contudo, se Sua Majestade pretende provar que eu estou errado, Sua Majestade deve unificar a China e criar um mundo livre de conflitos, né? Foi isso que o Zei se propôs durante o debate com o Ryofui, na frente do Saitako, do Rishi, da Rui. Então, foi isso que o Zei se propôs. Ele diz, apenas quando você fizer isso, eu realmente terei sido derrotado. E muda, né? O senhor ainda acredita que a essência do homem é a luz? E eu fui e entendo. Nesse caso, desejo-lhe toda a forte do fundo do meu coração. Um momento pai e filho, né, galera? O Zei fica muito surpreso, né, com a ação de Ryofui ao abraçá-lo. Eu, sinceramente, eu gostei muito, velho, do Ryofui ter feito isso, né? Desejar pra ele o melhor nas próximas batalhas que virão. O Zei vai precisar
de momentos assim, ele vai precisar de pessoas que mostrem para ele, que incentivem ainda mais a determinação dele, né? Porque vai haver momentos em que ele vai duvidar da própria ideologia dele. Por mais que ele tenha se mostrado convicto até agora, galera, as pessoas mudam, muita coisa ainda vai acontecer. Ele diz: agora, Sua Majestade, se me permite, eu vou aplacar a situação aqui em Canaã. Ele diz: mas de fato é uma pena eu não poder estar vivo para vislumbrar o mundo que Sua Majestade irá criar e o que virá dela, né? O que resultará dela. Ele diz: de fato a vida é cruel mesmo. Daí nós temos um time skip e temos agora falas e nas falas do narrador, né, é dito que um mês após esse encontro, a mensagem que eles receberam foi de que as informações, né, de que Ryofui ainda não havia atuado e as forças continuavam a crescer em Canaã. Isso não podia mais passar impune perante a corte, né? Os exércitos teriam que ser acionados para lidar com a situação, o que resultaria numa guerra civil. Mas a mensagem que eles receberam chocou a todos ali. Vemos Shobunkun, Shishi, Rishi, Shoreikun, todos estatalados, o próprio Zei, né? Todos da corte. Temos a imagem do Zei, um copo caindo na próxima página, né? Um corpo no chão. No ano 12 do reinado de Qin Shi Huang, ex-Zei, claro, Ryofui morre no ano de 235 a.C. Galera, morre e é enterrado em segredo. Muito tenso, galera. Num gesto histórico é dito que ele morreu ao ingerir veneno zenial. É perceptível, galera, que Rishi se mostra abalado, tá? Ele não tinha conhecimentos, né, sobre os movimentos em Canaã. O Zei soube através do Xixi, agiu só depois, todos eles souberam, né? A corte como um todo, mas mesmo assim ele se mostrou chocado, né? Há quem diga que ele, dos 4 pilares de Ryofui, ele era o mais leal ao Ryofui, de longe. Zei abaixa a cabeça, Ryofui, até o próprio Zei ficou meio sentido com isso, sabe? Porque querendo ou não, o pivô, por mais que o Ryofui ele não estivesse liderando tais movimentos, né? Ele estava sendo a bandeira que representava esses revoltosos. O Zei sabe que o fato dele ter tomado o veneno o tiraria de cena e toda essa rebelião perderia força, o que seria fácil para eles lidar mais com isso de uma maneira que não resultasse em numa guerra civil, né? Mas é aí que temos um dos melhores Thunder of War para fazer par com vários outros da obra, né? Uma carruagem andando em plena neve e temos uma conversa um tanto peculiar que revela algo muito legal, velho. Na carruagem temos uma conversa, né, entre algumas pessoas e diz assim: que grande manobra sairmos de lá, né? Tivemos que fazer grandes preparativos para deixar tudo como ocorreu de fato, né? As pessoas perguntam: o que nós vamos fazer agora, né? Ele disse: se eles não tivessem tomado essas precauções, teria sido muito irritante sair de lá. Ele diz: mas o fato de não ser o seu cadáver pode ser algo que venha a ser descoberto, não é? E ele diz: não importa, Sua Majestade vai entender isso. Ou seja, o uso de sósias, né? É algo que a gente teve desde o primeiro arco do mangá. O próprio Ryo agiu como um sósia do Z. Sósia era algo muito importante nessa época. E querendo ou não, para todos os critérios, o homem que morreu ali foi o Ryofui. Ele pode até mudar o próprio nome. Ele diz: vamos viajar pela China e testemunhar o trabalho de Sua Majestade. A outra pessoa diz: ok, eu não gosto disso. Eu não gosto do fato de nós estarmos pobres agora, né? Ele diz que ser pobre não é tão ruim assim, né? Até porque pro próprio Ryofui ele foi um homem que subiu de baixo e se tornou um dos mais ricos da China. É aí que temos
Não dói ser pobre de vez em quando. A outra pessoa retruca, mas eu não gosto disso. E eu fui vivo, galera. Foi uma jogada que o autor matando. Ele romantizou a morte do Rio foi de uma maneira muito legal, tá? Por quê? O personagem Ryofui morrendo através de um sósia segue a história, mas o fato do Ryofui estar vivo, ele podendo até alterar o seu nome, o retira de qualquer eventual reviravolta que venha a ter na obra. Porque para todos os critérios, Ryofui morreu. E ele pode ser um personagem muito importante, né? Não só para testemunhar o mundo que o Zei está criando, mas para que em algum momento em que o balanço penda, o Zei duvide até dele mesmo, ou entre num conflito próprio, tal personagem apareça, né? O Ryofui apareça, e o faça cair em si, né? É muito interessante isso. Um detalhe é que eu acho que essas pessoas que estão na carruagem com ele, eu não sei se são duas pessoas. Na tradução eu entendi que eram até quatro. Acho que tem alguém guiando a carruagem também, não sei. Mas que com certeza são mulheres, né? Pra estar com frescura de dinheiro, sem ser machista. Mas galera, capítulo muito bom, velho. Muito informativo. O Ryofui, eu era um cara que eu tenho muita raiva, mas é um cara que eu tenho um enorme respeito. Porque, velho, pra um cara sair de baixo, chegar a ter moral, até com um rei, chegarem até a dizer que reis, no caso, o pai do Zero, uma marionete dele, ser um dos maiores rivais do imperador, né? Do homem que viria a se tornar imperador, possuir quatro grandes homens sob suas asas, pô. Um dos legalistas mais brabos, dois grandes generais mais brabos, e dos diplomatas mais brabos de toda a China, velho. Ryofui é o cara. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, mano. Curta, comente e compartilhe. Me ajuda muito. Tamo junto, galera. Enfim, dia com vocês.